Vai, Diego. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que acompanham, né, o canal Palavra da Verdade da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. Daremos início, né, nesse momento a mais uma live, né, da Escola Bíblica, aonde estou junto, né, com o diácono Everaldo, com o presbítero João. Os irmãos também têm a oportunidade aí de estar saudando, né, o povo aí que está nos acompanhando aí na internet. Amém. Amém. Deus abençoe, né, a participação dos irmãos também, e que o Senhor ele venha abençoar cada um, né, que está assistindo a mais um estudo bíblico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse estudo, a gente vai tratar do tema, né, a lição de número 2, despertamento espiritual, um milagre. Ou seja, é um tema muito bom para as nossas vidas nos dias de hoje, né? Vamos dar início, né, com uma breve oração, e em seguida vamos entrar no estudo. Você que pode também, ore nesse momento conosco aí na sua casa. Pega a sua Bíblia também para que você possa acompanhar, né, os versículos que a gente vai estar citando, né, durante o estudo, para que você venha ter um melhor aproveitamento desse estudo e um melhor conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, meus irmãos. Altíssimo Deus e eterno Pai, Papai querido, amado e santo, diante, meu Senhor, da tua presença, Pai, estamos, meu Deus, nós, ó Pai, reunidos, meu Senhor, em tua presença, reunidos, ó Pai, aleluias, para trazer, meu Deus, esse estudo, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja, para todos que estão nos assistindo. E pedimos a ti, ó Pai, desde já, Senhor, que o Senhor venha capacitar, meu Deus, a minha vida, a vida do irmão João, a vida do irmão Everaldo, que o Senhor possa nos capacitar, nos dar sabedoria, colocar a palavra, meu Senhor, em nossos lábios, meu Deus, e que cada vida que esteja escutando, meu Senhor, desta palavra, desse estudo, venha ser edificada, meu Deus, pela tua palavra, venha ser edificado, meu Senhor, através desse estudo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada vida neste momento, meu Senhor. Abençoe a cada lar, a cada vida, e que em tudo a honra, a glória seja dada ao Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja, meus irmãos, o nome do Senhor. Glória a Deus. Está Aleluia. dando seguimento, né, ao estudo que o irmão Everaldo ele já começou semana passada, falando sobre a lição 1, louvado seja o nome do Senhor, aonde Daniel ele orava por um despertamento. E aqui a lição 2, ela vem falar sobre despertamento espiritual. É algo muito interessante, né, para os dias de hoje, ou seja, porque a igreja ela necessita de um despertamento espiritual. O texto áureo, ele diz assim, meus irmãos: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. O texto a qual Paulo ele vem escrever, né, para os irmãos ali. E é um texto muito bom para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente tem que despertar em todo o tempo, igreja. É algo maravilhoso que a palavra do Senhor ela vem nos dizer. Porque não importa quanto tempo nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. O mais importante é a gente acreditar, louvado seja o nome do Senhor, que a nossa salvação ela está mais próxima. Não importa se você entregou sua vida para o Senhor há um dia atrás ou há 10 anos atrás. Hoje, a salvação é hoje, ela está mais perto do que quando a gente entregou as nossas vidas ao Senhor. É o que Paulo ele está dizendo. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica. Eu vou estar deixando para os irmãos alguns textos para que os irmãos possam, né, estar em casa fazendo essa leitura.
e para que os irmãos venham a ter o melhor aproveitamento do estudo. É de suma importância que os irmãos façam essa leitura para entender melhor o que o estudo ele vem trazer para as nossas vidas, o que a palavra do Senhor ela vem trazer, né, para as nossas vidas através deste estudo. Salmo de número 57, verso de número 8, que vem falar sobre despertando a vida de louvor. Olha aí, você que é do Ministério de Louvor, despertando a vida de louvor, através da palavra do Senhor, né? Provérbios, capítulo 8, versículo 17, despertando a vida de oração. Olha aí, mais um tema muito importante para as nossas vidas no dia de hoje. É despertarmos uma vida de oração, igreja. Isaías, capítulo de número 50, versículo de número 4. Despertando para aprender. Isso também é de suma importância, né? Que todos nós possamos despertar para sempre aprender mais da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6. Despertando o dom. Ou seja, o Senhor ele colocou um dom sobre a minha e sobre a sua vida. E é tempo da gente despertar esse dom que há, né, sobre as nossas vidas. Isaías, capítulo 51, versículo de número 9. Despertando para a peleja. E para finalizar, Romanos, capítulo 13, versículo 11, que foi o texto ao qual a gente leu, é hora de despertar. É um ensino maravilhoso da parte do Senhor para as nossas vidas, igreja. Falando sobre o despertamento espiritual, ou seja, é despertar para o louvor, é despertar para exercer o dom que o Senhor colocou nas suas mãos, é despertar para aprender e principalmente despertar para ter uma vida de oração. Por quê? Quando a gente desperta para ter uma vida de oração, automaticamente a gente também desperta para a peleja. Porque através da oração é que a gente vence as nossas pelejas. Porque enquanto a gente está orando, Deus ele está trabalhando, né, ao nosso favor. É o Senhor que vai na frente das batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se os irmãos também quiserem deixar algum comentário, né, que os irmãos possam também estar acrescentando para edificar a fé, né? Louvado seja o nome do Senhor, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Sabendo, né, Tiago, que, na realidade, no mundo em que nós vivemos, já existe muitas e milhares de pessoas que estavam com a sua fé ativa e hoje ela precisa ser despertada. Ou seja, ela está dentro da igreja, ela louva, ela canta, ela ora, ela faz de tudo. Mas, na realidade, tem que existir um despertamento espiritual sobre essa vida. Mas ela precisa ter essa ansiedade, esse desejo dentro dela, para com Deus. Amém? Amém. O irmão João também, se tiver algo para acrescentar, o irmão pode estar falando também. Amém. Amém. Pode continuar, irmão. Amém. Tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos também, para que vocês possam estar fazendo anotação e ler em casa. Pega a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, e leia em casa o texto para que vocês possam ter um melhor acompanhamento aí, aproveitamento, né? Esdras, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 7, e Neemias, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 3, que os irmãos possam estar fazendo essa leitura para entender melhor o estudo. O estudo está baseado nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico de número 1, ele vem nos dizer assim: despertamento espiritual emana do próprio Deus. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Despertou Deus Daniel,
para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Ou seja, o estudo ele vem trazer, né, nesse primeiro tópico um despertamento que Deus ele criou através do Espírito Santo na vida de Ciro. Deus ele despertou a vida daquele homem para que ele pudesse liberar o povo que estava ali cativo, para voltar para a terra de Israel e poder reconstruir, né, os muros, reconstruir, né, louvado seja o nome do Senhor, o templo. Deus ele despertou. E o que o estudo trouxe assim que eu acho interessante é que Daniel ele estava orando, mas não era simplesmente a oração de Daniel, mas era o poder de Deus que estava agindo. Ou seja, a gente tem o dever, igreja, de cristão, de orar, de apresentar as causas ao Senhor. Mas se Deus não agir, não adianta de nada. Ou seja, aqui está mostrando que o poder de Deus ele vai muito além do que a gente imagina. O poder de Deus ele vai muito além, igreja. E ele alcança, se o Senhor ele quer abençoar o povo dele, ele usa muitas das vezes o ímpio para poder abençoar o povo dele. Que aqui a palavra do Senhor está dizendo que Deus ele despertou a Ciro. Ciro era rei de outra nação, mas nada impediu o agir de Deus na vida do povo dele. E o mais interessante é que o decreto de Ciro já estava ali dado. Ciro ele já tinha feito o decreto. Os judeus eles poderiam voltar para a sua terra e reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Só que, no entanto, aquela tarefa parecia difícil, porque a maioria dos judeus estavam acomodados com as vidas que eles tinham na Babilônia. E o que eu acho interessante, meus irmãos, e os irmãos podem estar acrescentando em seguida, é que não é diferente dos nossos dias de hoje, porque o Senhor, ele quer despertar as nossas vidas, o Senhor, ele quer despertar a igreja, o Senhor, ele quer despertar o mundo, a nação brasileira, né? O mundo no geral. Só que o povo se encontra na condição de acomodado, não diferente do povo de Israel daquela época. E quando a igreja ela se encontra na condição de acomodada, fica difícil. E aqui o Senhor ele estava dizendo que aquele povo estava acomodado com a condição que eles tinham na Babilônia. Aí Deus foi, agiu na vida de Ciro, Ciro liberou o povo e aí começou, né, a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Mas o interessante é que o intuito do Senhor não era só a reconstrução do muro ou só a reconstrução do templo, mas é que eles viessem a reconstruir uma vida espiritual que eles tinham perdido. Amém. Pode falar, irmão. Não, sinceramente, é fantástico isso, né? É grandes ensinamentos aí da parte de Deus, coisa maravilhosa mesmo. A gente aprende lições importantes para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas que hoje em dia já não estão estacionadas, né, irmão? Estacionadas. Parece que você está falando aí. Isso é coisa fantástica, irmão. Amém? João? O interessante é que tanto Esdras como Neemias,
eles foram praticamente criados lá nessa nação. E mesmo eles criados nessa nação, eles eram dedicados à leitura da Bíblia. Eles eram justos. Então, ele se colocou, ele deu lugar para que o Senhor entrasse na vida dele. Então, nós vimos que a submissão à vontade de Deus, ela gera o despertamento espiritual. Ou seja, o despertamento espiritual emana de Deus, não é do homem. O homem, ele pode... não. Primeiro, ele tem que ser submisso a Deus. Se ele for insubmisso, ele pode fazer o que for. Campanhas e mais campanhas, mas ele não vai ficar despertado, ele não vai conquistar esse despertamento espiritual na vida dele. Mas eles não, aqueles homens eram os homens que foram criados lá no cativeiro. Nesses 70 anos, eles cresceram lá, eles se desenvolveram lá. Então, eles não se misturaram com outros povos, com outros deuses. Eles aprenderam de Deus. Então, acho muito importante isso aí. Então, eles deram lugar para que o Espírito Santo de Deus atuasse na vida deles. E isso é muito importante. Então, eles foram criados numa nação, porque o rei Ciro, Deus usou ele, e ele não se opôs no clero de outras tribos que eles pegavam, que eles conquistavam. Então, esses reis e outros reis também, alguns eliminavam todo mundo. Eles eliminavam, esses aí não. Esses aí eles deixavam, e se a pessoa tinha um determinado Deus, eles curtiam o Deus dele lá, né? E deixava as outras nações adorar outro Deus. Tanto é que ele se admirou, ele gostou, e Deus usou, e usa ele como um instrumento para que o povo voltasse para cá. Então, isso aí foi muito importante, mas que nem o Tiagão falou, muito bem colocado, que aquela nação, o povo estava acomodado, o povo era um povo que estava prosperando. Então, o povo de Deus, mesmo no cativo, eles prosperavam, porque eles tinham gado, tinham ouro, tinha prata, tinha muita coisa. Tanto é que eles cooperaram para aqueles que Deus suscitou no coração deles que eles voltassem. E eles deram lá as prendas, deram ouro, prata, gado, enfim. Eles cooperaram muito, né, com ofertas voluntárias também, para que eles voltassem. Mas eles mesmos preferiram ficar lá. Só que depois, aqueles que ficaram lá, depois essa nação foi invadida por outros reis. Agora a gente não sabe o final deles. A gente sabe o desses que voltaram para Jerusalém. É verdade, né, irmão João? Uma colocação aí perfeita também, né, da parte dos irmãos. E é dessa maneira, né? A submissão à vontade de Deus, ela gera esse despertamento espiritual. Ou seja, ainda que muitas pessoas não queiram se despertar e não queiram fazer, mas se a gente se colocar na posição de submissos a Deus, nós vamos, né, entrar, né, louvado seja o nome do Senhor, nessa vontade e ter o despertamento que o Senhor ele quer para as nossas vidas. O Senhor ele quer verdadeiramente que a gente venha a ser, né, despertado para sempre ter uma vida espiritual com Ele. Irmão, e quando é que nós podemos saber que nós não estamos sendo despertados, que nós não estamos na ativa? Quando? Quando nós não estamos com vontade mais de aprender a palavra de Deus. Quando você não tem mais o desejo de você orar. Quando você não tem mais o desejo de estar louvando. Irmão, quando essas características, quando essas situações estiverem atacando você e você der brecha, você pode ter certeza que a tua vida espiritual ela não está nativa, ela não está em andamento. Amém? Amém. O irmão João tem mais alguma coisa para acrescentar? Saiu uma observação aqui que o tempo está finalizando. Está em 19 minutos. Amém. Então, vamos continuar, irmão. Se parar aqui, a gente tem, né, para que os irmãos que estejam nos assistindo tá entendendo, a gente tem cerca de 40 minutos a 50 minutos para estar fazendo, né, a live. E aí o aplicativo ele bloqueia. Mas vamos dar continuidade no estudo e se acontecer, né, de bloquear, a gente fecha e abre novamente e vamos
Tá ótimo. Está finalizando o estudo. O tópico de número 2, as finalidades do despertamento. O irmão Everaldo ele vai estar aí compartilhando com a igreja. Amém. As finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44, 28 e Isaías 45, do 1 ao 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um ponto já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumido. Assim, logo, no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizado aos judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Começava, assim, uma restauração nacional do povo israelita. Alguém tem algum comentário para fazer aí? Não. Restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer, ou não, à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e esse na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada departamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Glória a Deus. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João 16, 8 e 9. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos capítulo 9, versos 4 e 5. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana. João, capítulo 4, versos 16 ao 19. E fez Zaqueu confessar sua falta. Lucas, capítulo 19, verso 8. O Espírito Santo manifesta as coisas más. Efésios, capítulo 5, verso 13 e 14. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías, capítulo 6, verso 5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Esse era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais não. Amém, irmãos? Uma palavra aí poderosa, né? Da palavra do Senhor, sinceramente. Só esses textos aqui
já significa muitas coisas para nós, já está bem, bem, bem explicadinho. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa, pode comentar aí, tá bom, irmão? Bom, Tiago. Sim. Um texto maravilhoso, né? E juntando esses dois textos que o irmão acabou de ler para a gente, igreja, algo que me chama a atenção, falando, né, sobre a restauração da nação e a restauração espiritual ali, é algo interessante que junta a vontade de Deus antes de estar no coração, o desejo, né, do coração de Esdras, de Neemias e de tantos outros homens ali que Deus ele levantava, já estava no coração de Deus. Glória a Deus. Sabe? A gente aprende aqui dentro dessa palavra que muitas das coisas antes de vir para o nosso coração já está no coração de Deus. E quando está no coração de Deus, as coisas acontecem. O nome do Senhor é glorificado. É algo maravilhoso. E a gente aprende que Deus ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para cumprir com os propósitos dele sobre as nossas vidas. Não importa quem seja. Como o irmão João já tinha dito, a pessoa deu brecha para o Senhor agir, a pessoa deu lugar para Deus agir, Deus ele vai operar e o milagre vai acontecer. E o interessante é que o estudo ele vem dizer assim, Deus quer usar o homem como seu instrumento. Ou seja, o que o Senhor quer da minha vida e da sua vida que está me escutando nesse momento é que nós sejamos um instrumento na mão dele, para que ele possa cumprir com os propósitos dele nas nossas vidas e sobre as nossas vidas. Porque da mesma maneira que Deus ele quer agir sobre as nossas vidas, ele também quer te usar para agir sobre a vida de outras pessoas. E o mais interessante que o estudo trouxe também é o agir do Espírito Santo sobre a vida do homem. É ele que convence, né, do pecado, do juízo, da justiça, e é ele que opera tanto o querer como o efetuar, né, da parte do Senhor sobre as nossas vidas. A gente leu aqui, junto com o irmão Everaldo, diversos textos falando sobre o agir do Espírito Santo. Isso é lindo, igreja. O irmão João também com a palavra, né? Pode se expressar, irmão. Não, bom, você já falou tudo praticamente, né? Mas a preocupação desses homens de Esdras, de Neemias, era justamente a restauração primeiro da nação. E a preocupação dele é de restaurar era a nação e os escritos que estavam lá. Ele tinha essa preocupação da igreja de voltar a igreja a ser o que ela realmente é. Então, a preocupação é a nação e as escrituras. Eles estavam preocupados com os rolos lá, com as escrituras, né? E o agente que move o coração do crente é o Espírito Santo. Sem ele, não tem jeito. Ele é que opera, né? Graças a Deus, aqui no nosso meio. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa ela é uma pessoa que ela caminha sempre, ela vai, o vento não balança ela é determinada, ela não tem altos e baixos, ela é assim, ela sempre naquele caminho, naquela pegada, ele não volta, não é qualquer convite, qualquer coisinha que faz ele voltar para trás. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas que servem ao Senhor e servem ao mundo. Serve ao Senhor e serve ao mundo. A pessoa que tem o Espírito Santo, não, porque o próprio Espírito Santo, eles nos orienta. E quando tem alguma coisa prestes a acontecer, aparece, ele vê um sinal amarelo de atenção. Aí o crente recua. Então, o Espírito Santo, sem ele, nada não tem jeito. Fazer, né? Louvado seja Deus. Agora, o tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. O irmão João, com a oportunidade de estar compartilhando aí com os nossos irmãos. Amém. Então, vamos lá. Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Tem um subtópico aqui, que é a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias capítulo 27 e 22.
é muito importante as pessoas lerem 7 e 25. Podem ler lá que vocês vão gostar. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias 25, capítulo 12. Subtópico de número 2. Deus renova suas promessas de bênção. Olha que maravilha. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Olha que maravilha. Romanos 9, 23. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo de número 38. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Lá em Atos capítulo 8, dos 14 ao 17. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio dos despertamentos. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Deus renova a fé dos abatidos. É o subtópico do número 3. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Nós lemos lá muito em Êxodo 30, nós lemos muito a respeito disso, os sacerdotes, que eles mantinham o fogo aceso. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só pode ser conseguido através da oração incessante por parte de cada um de nós. Olha que coisa! A fidelidade de Deus, ela traz muitas promessas. E através do Espírito Santo, do batismo de Deus, de Jesus, tudo que aponta para Jesus, nós temos inúmeros benefícios. E Deus, ele quer compartilhar com nós. Jesus, ele falou assim, creres, vocês farão essas obras e farão obras maiores que essa. Olha que benefício que Jesus, na morte expiatória dele, ele veio muitos benefícios para a gente, muitos dos dons do Espírito Santo, veio os dons, veio o despertamento, que é conseguido através da oração. Sem oração a gente não consegue nada, nada. Nada conseguimos com oração. Tanto é que Jesus, ele orava, ele não precisava orar, ele era sendo o próprio Deus, o próprio homem, mas ele, como exemplo, sem oração não conseguimos nada. Agora, se tem alguma coisa para acrescentar aí, irmão Everaldo, irmão Tiago, fique à vontade. Eu gostei, foi dessa síntese do tópico aqui. Olha só o que está escrito, eu acredito que os irmãos deram uma lida. Diz assim, ó, Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar as suas promessas. Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Eita, aleluia! Deus é muito fiel mesmo, é só Ele mesmo. Por isso que nós temos que acreditar mais e mais nessas promessas aí, porque com certeza existe algo muito maravilhoso esperando por nós. Amém? Amém. Duas situações, né, importantes que o irmão ele leu, achei interessante. O primeiro tópico, a fidelidade de Deus em suas promessas. Ou seja, o povo, irmãos, estava ali cativo, mas existia uma promessa. Ou seja, Deus ele já havia feito uma promessa para aquele povo há tempos. Anos se passaram, mas a promessa de Deus estava de pé. E o que me chama a atenção é que aquelas pessoas ali, elas poderiam estar olhando a situação delas, não estar enxergando o agir de Deus, mas por trás de tudo isso, Deus ele estava agindo. Ou seja, havia uma promessa e Deus cumpriu. E o que me chama a atenção, que Deus ele ministra no meu coração é, talvez você que está nos assistindo essa live, aí, esse estudo nesse momento,
está vivendo a mesma situação. Há anos Deus ele fez uma promessa para a sua vida, só que você não está vendo essa promessa se cumprir. E Deus ele está dizendo, continua perseverando. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela não cai por terra. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Porque o povo estava ali cativo, mas havia uma promessa, havia um Deus que era maior do que aquela terra, que aquele povo. Havia um Deus que era maior sobre todas as coisas. E Deus ele cumpriu com a promessa dele. Ainda que os olhos do povo não estavam enxergando. Ou seja, ainda que você não esteja enxergando com seus olhos carnais, na visão espiritual já começa a enxergar a tua vitória, porque a promessa de Deus ela é fiel. O Senhor é fiel para cumprir. E algo interessante que o irmão João citou também é sobre o fogo no altar. Irmãos, os sacerdotes ali que eram encarregados daquilo, louvado seja o nome do Senhor, eles tinham que constantemente, toda manhã ali, estar sempre colocando lenha sobre o altar. Verdade. Levítico, né? Se não me falha a memória, vem falar sobre isso. E nas nossas vidas, o que seria essa lenha? É o despertamento. Despertamento para aprender, despertamento para orar. Cada vez que você ora, você está colocando fogo no altar, lenha no altar. Cada vez que você ora, que você jejua, que você se entrega ao Senhor, você está ali despertando, colocando lenha sobre o altar. E está toda hora queimando dentro do seu coração através do Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, a gente não pode permitir que venha faltar lenha. Por quê? Porque quem manda o fogo é o Senhor. Quem faz arder dentro dos nossos corações é o Senhor. E que isso não venha ser apagado da minha e da sua vida. É algo maravilhoso, igreja. Agora, Deus colocou um versículo aqui no meu coração que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso, né, irmãos? O tópico 4, ele vem dizer assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Olha que maravilhoso. O subtópico: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo de número 119, verso de número 112. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo de número 119, verso de número 63. Esse foi o estudo, igreja, de hoje. Algo maravilhoso. Esse tópico 4 que vem falar, né? O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Porque cada vez que a gente se desperta para estar fazendo a obra, para estar aprendendo, para estar ali orando, para estar, né, de alguma maneira buscando a presença de Deus, nós estamos sendo obedientes à palavra. Ou seja, seja obediente à palavra. Seja obediente a Deus. É um sinal que você vai ver que a sua vida está despertada. Aleluia. Irmão, os irmãos querem deixar algum comentário? Não, irmão. Amém. Eu estou tranquilo. Amém, irmão. Para que a gente possa finalizar, né? Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico,
não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Ou seja, a partir do momento que o povo ali, né, é obediente à palavra de Deus, ou que nós somos obedientes à palavra de Deus, a gente não dá espaço para que o mundo se adentre, né, dentro de nós. A gente não dá espaço para o mundo, igreja. Verdade. Aqui, o que a palavra ela vem nos dizer é isso, que nós temos que nos despertar para buscar a presença de Deus, nos despertar para ser obedientes a Deus, porque embora a gente esteja no mundo, a gente não é daqui. Tem uma terra esperando a minha e a sua vida. Assim como aquele povo, eles poderiam estar na Babilônia, eles poderiam estar em diversas terras, cativos. Mas o que me chama a atenção é que eles não pertenciam àquelas terras. Deus tinha preparado algo melhor para eles. Só que para eles alcançar o que Deus tinha para aquelas vidas, para o povo, eles tiveram que despertar. Aleluia. E assim a nossa igreja, as nossas vidas, né? A igreja, no dia de hoje. Se a igreja do Senhor Jesus, ela despertar, por isso que a palavra fala, desperta tu que dormes. Ou seja, se a igreja nos dias de hoje ela despertar, ela vai alcançar a maior promessa que Deus fez para as nossas vidas, que é um céu de glória. Amém. 41 minutos, Thiago. Amém. Não, vamos estar finalizando agora, irmão. Se os irmãos quiserem estar deixando algum comentário, se os irmãos quiserem acrescentar algo. Amém, irmão. Amém? Amém. Eu peço a você, né, que está acompanhando nessa live, no canal, né, Palavra da Verdade, da Assembleia de Deus Ministério Valentes de Davi. Você que ainda não curtiu o canal, aproveite agora, né, curte o canal, toca o sininho também, para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, toda semana, né, a igreja está disponibilizando um vídeo novo, automaticamente já vai aparecer aí, né, seja no seu celular, no seu computador, tá bom? Vocês possam aí estar seguindo, né, as nossas páginas nas redes sociais também. Toda terça, toda quinta, todo domingo tá tendo culto, tá tendo live, para que você possa aí aprender mais da palavra do Senhor, viver, né, a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, tá bom? Que Deus ele possa abençoar, né, a vida do nosso presbítero João, do diácono Everaldo, abençoar a vida de você, né, que está nos escutando nesse momento, e que Deus ele possa abençoar não só a sua vida, mas todo o teu lar, toda a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu peço, o irmão João pode levar a gente em oração e em seguida dar a bênção apostólica também para a igreja, por favor? Amém. Amém. Oremos então, irmãos. Soberaníssimo Deus, eterno Pai. Ó Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai querido santo, por este canal, ó Pai querido santo, por esses irmãos a qual o Senhor colocou, ó Pai, que estão na frente deste trabalho. Queremos agradecer a Ti, ó Pai, a todos os participantes, ó Pai, aqueles inscritos, os que não estão inscritos ainda, mas aqueles que viram, ó Pai, que estão aqui, as Tuas bênçãos. Abençoa a vida do nosso irmão João, do irmão Everaldo, abençoa a vida, Pai, de cada um dos teus, Pai, em nome de Jesus. Pai, para a honra, louvor e glória do teu santo nome, ó Pai. Assim, ó Pai, nós te agradecemos e te engrandecemos no nome do Senhor, Pai. Que todos tenham uma noite, ó Pai, de bênção, Pai. E um final de semana, Pai, regado, Pai, que santo com a tua graça maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós, hoje e para todo o sempre. Amém. Deus Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, irmão. Que Deus abençoe.